Senhor secretário, tende a bondade de nos dar conta do expediente do Executivo. Ofício 85. Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, em atenção às observações inseridas no ofício número 1 de 2015, fazemos os seguintes esclarecimentos. Segurança. A Prefeitura mantém convênio com as polícias civil e militar, fornecimento de combustível, material de expediente, manutenção de veículos, etc. Quanto aos demais questionamentos, analisaremos o pleito. Estradas. A aplicação de lama asfáltica neste exercício está fora de cogitação, tendo em vista que não dispomos de recurso financeiro para tal. Entretanto, lembramos aos nobres edis que a manutenção e conservação das estradas rurais seguem normalmente, conforme programação da Secretaria Municipal de Obras. Emprego. O município não possui gleba disponível nos arredores do distrito de Guaipava para instalação de indústrias. Vale lembrar que é de conhecimento desta casa que o Ministério Público questionou o pagamento do aluguel de barracões para instalação de indústrias, cujo incentivo está suspenso até a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Saúde. O veículo em questão foi doado ao município para atender postos de saúde da família, não específico para o distrito de Guaipava. Outras observações foram anotadas. Esporte e lazer. Analisamos os pedidos. Recolhimento de lixo. Vamos analisar a viabilidade do pleito. Atenciosamente, Evandro Barbosa Bueno, prefeito do município de Paraguaçu. Ofício número 86. Senhor Presidente, em atenção aos requerimentos e indicações inseridos no ofício 38, fazemos os seguintes esclarecimentos. Requerimento 81. Encaminhamos o pleito à Procuradoria Jurídica. Entretanto, tão importante quanto a regulamentação da lei das micros e pequenas empresas em nossa cidade é a atualização do Código Tributário Municipal. Requerimento 89. Encaminhei o pleito à Secretaria de Obras para vistoriar o local. Requerimento 91. Estamos determinando um relatório sobre a situação em Paraguaçu. Depois, acionaremos a empresa CSS, construtora Siqueira Cardoso Eireli EPP, vencedora do processo licitatório realizado pela Cidersul, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Sustentável, que será responsável pela manutenção dos serviços de iluminação pública local. Indicação número 15, anotamos a indicação. Ofício 87, também do Executivo. Em atenção aos requerimentos de indicação inseridos no ofício 46, fazemos os seguintes esclarecimentos. Requerimento 101. É praxe em nossa cidade que os serviços de reforma e construção de jazigos serem executados pelas concessionárias do serviço funerário local, ficando sob sua responsabilidade a limpeza dos restos de construções, etc., na forma do artigo 36 da Lei 1745 de 2002. Inclusive, mantemos uma caçamba para a colocação dos entulhos. Requerimento 102. Todas as receitas e despesas desta Prefeitura estão inseridas nas pastas de prestação de contas enviadas mensalmente à Câmara Municipal. Requerimento 109. A manutenção da rede elétrica é privativa da CEMIG. Requerimento 110. Encaminhamos o pleito à Secretaria de Educação e Cultura para análise. Requerimento 114. Pleito encaminhado à Secretaria de Educação e Cultura. Indicação 16. Anotamos a indicação. Indicação 17. Não é tarefa fácil fazer diagnóstico da solidez financeira das empresas a médio prazo. Entretanto, entendemos salutar a indicação do nobre vereador, para se evitar o que ocorreu no passado, quando foi autorizada a doação de terreno do Distrito Industrial para empresa que sequer existia no cadastro municipal. Indicação 18, anotada a indicação. Indicação 20, anotada a indicação. Ofício número 94. Em atenção ao requerimento 115 do Edil Selmo Silva, fazemos os seguintes esclarecimentos. Encaminhamos a cartilha intitulada Patrimônio Cultural de Paraguaçu, editada em 2014, onde relata toda a história dos bens tombados, inventariados, registrados em nosso município. Apenso ao presente, encaminhamos relatório da Divisão de Tesouraria.
As transferências de valores a título do ICMS cultural são realizadas via crédito bancário, conforme Lei 18.030 de 2009, a chamada Lei Robin Hood. Registramos em tempo que não houve repasse referente ao ano 2012, cujo crédito seria disponibilizado em 2014. Haja vista que a administração anterior não enviou a documentação necessária ao IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O crédito afeto a repasse de ICMS cultural é gasto com os bens tombados, inventariados, consultoria na área de patrimônio, incentivo às manifestações culturais, etc., conforme registro de despesas disponibilizadas nas pastas de prestação de contas enviadas para análise desta casa mensalmente. Atenciosamente, Evandro Barbosa Bueno. Requerimento, ofício 96, senhor presidente, encaminho para conhecimento desta Corte cópias xerografadas das notificações encaminhadas às concessionárias dos serviços funerários de nosso município. Em anexo, os ofícios de notificação das funerárias, para que promovam a limpeza e a conservação do cemitério municipal, nos serviços que prestam. Projeto de lei número 11 de 2015. Só ler o histórico aí depois. Vai ler, senhor presidente, apenas a emenda e a justificativa? Eu consulto os novos vereadores, já que nós temos aqui, cada vereador tem uma cópia em mão, acho que nós poderíamos deixar de ler a lei e ler só a emenda. Ok? De acordo. Tranquilo? Só para uma questão de ordem, por favor. Senhor presidente, outro dia eu estava conversando com alguns companheiros meus, aqui pela cidade, onde um deles relataram para mim que muitas vezes vê aprovações nossas aqui de várias coisas, inúmeras coisas, em todas as reuniões, aprova, sem seu requerimento, até mesmo assim, no caso, os projetos. E eles dizem sempre que não sabe o que é, porque lê a justificativa, eles sugeriram, não estou dizendo que necessita ser nessa reunião de hoje, que quando for apresentar algum projeto para ser votado nessa casa, que seja lido o projeto total, até porque nós, vereadores, temos uma cópia, mas eles não têm, eles ouvem aí pela rádio, vê pela TV Objetiva. É só um comentário que eu disse que faria aqui no plenário. Vereador, ok. Esse projeto está só dando a entrada. Então, nós podemos fazer isso quando da votação, né? Porque senão nós vamos ter que ler hoje e ler quando da votação. Corretamente. Foi nesse sentido mesmo que eu quis dizer. Hoje está dando a entrada, quando for ler, e ler o projeto, porque nem todas as pessoas que ouvem têm uma cópia do projeto, são nós vereadores. Certo. Então, hoje podemos abrir mão da leitura. Hoje podemos abrir mão da leitura. Os demais vereadores concordam? Ok? Então vamos lá. Leia só a emenda, por favor. Regulamento os benefícios eventuais definidos na Lei Orgânica de Assistência Social. Justificativa. Com cordial visita encaminho a Vossa Excelência para apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que regulamenta os benefícios eventuais definidos na Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. O projeto em questão visa regulamentar os benefícios eventuais previstos no artigo 22 da Lei 12.243, de 2011, Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Tais benefícios de caráter suplementar e provisório prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Na oportunidade, solicito ao excelentíssimo senhor presidente se digne de atribuir o regime de urgência na tramitação do projeto de lei anexo, na conformidade do disposto do artigo 71 da Lei Orgânica do Município.
Sendo o que se apresenta para o momento, renova a Vossa Excelência e os demais ilustres vereadores, integrantes dessa egrégia Câmara Municipal, protestos de elevada estima e distinta consideração, subscrevendo-me atenciosamente Evandro Barbosa Bueno, prefeito municipal de Paraguaçu. Ok. Então, senhores vereadores, nós faremos uma inversão da ordem aqui da pauta. Nós convidamos aqui a Emater para fazer uma explanação, um serviço de utilidade pública, para informar os produtores a respeito do cadastramento ambiental rural, que tem prazo findo agora em maio. Então, nós queria pedir aos representantes da Emater que ocupasse a tribuna, e eu vou pedir para os vereadores para que a gente sente lá nas cadeiras, para que possamos ver um vídeo que vai passar. E eu comunico também ao representante da Emater que tem 20 minutos para a apresentação do trabalho. Ok? Boa tarde a todos. Melhorou o som agora? Pessoal, então é uma satisfação para a gente estar aqui fazendo esta apresentação. Eu até comentei com o Carlos, é uma atitude bastante louvável, né? Senhores vereadores, procurar ter conhecimento desse cadastro ambiental, que é de extrema importância para o país e para os produtores rurais, no que tange a parte ambiental, né? Então, parabenizo vocês aí por essa iniciativa e preparei uma breve apresentação, 2, 3 horas deve dar para terminar. Depois, se tiver algum questionamento, a gente vai estar à disposição, tá ok? Então, com relação ao cadastro ambiental rural, eu procurei me basear nessa cartilha, tá? Inclusive a capa lá, né, do primeiro slide, porque está disponível na internet. Ela foi elaborada pela Assembleia Legislativa de Minas, Comissão Parlamentar lá do Meio Ambiente, Agricultura. Então, qualquer um pode digitar lá, novo Código Florestal, cartilha, o Google já busca lá para vocês, baixa ela, cada um pode se inteirar mais a fundo do que vem a ser esse cadastro ambiental rural. Então, está lá. Orientações dos produtores rurais. Lei número 20.922, 16 de outubro de 2013. Dispõe sobre política florestal e proteção à biodiversidade. Então, com relação à base legal, a elaboração da Lei Florestal de Minas, com o objetivo de adequação à legislação estadual às novas regras e parâmetros estabelecidos à Lei Florestal Federal aprovada em maio de 2012. Aplicações do artigo da Constituição do Estado de Minas Gerais relativas às questões ambientais. Por tradição, porém, a Lei Florestal de Minas, além da política, tudo certo? Além da política florestal de proteção à biodiversidade do Estado, que inclui, portanto, o Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Por isso, a Lei Florestal Mineira, 20922, de dezembro de 2013, traz regras que correspondem às duas leis federais. A Lei Florestal Federal, também chamada Novo Código Florestal Brasileiro, que é a Lei Federal 12651, de maio de 2012. E o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, Lei Federal 9985, de julho de 2000. A Lei Florestal Federal criou 2 instrumentos muito importantes para a regularização ambiental das propriedades ou posses rurais, que é o Cadastro Ambiental Rural, comumente chamado de CAR, e o Programa de Recuperação Ambiental, que é o PRA. Então, vamos ver o que vem a ser esse Cadastro Ambiental Rural, ou CAR. Então, nada mais é do que um registro, né? Um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais e compor a base de dados para combate ao desmatamento, controle, monitoramento e planejamento ambiental e econômico. Então, isso é a definição do Cadastro Ambiental Rural, né? Um registro eletrônico onde todas as propriedades deverão estar cadastradas e o governo vai ter esse controle em termos ambientais e combate ao desmatamento no país.
o que é exigido do produtor rural, do proprietário possuidor rural? Identificação, né, do proprietário ou possuidor, comprovação da propriedade ou posse rural, identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, com indicações das coordenadas geográficas, com pelo menos um ponto de amarração no perímetro do imóvel, e com informação da localização dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, APPs, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e, caso exista, da localização da reserva legal. Então, isso aí é o que está sendo exigido ao produtor referente ao cadastro ambiental rural para estar adequando a nova lei federal ou o novo Código Florestal brasileiro. Qual que é o prazo para inscrição da propriedade no CAR? A inscrição deve ser requerida no prazo de 1 ano a partir de sua implantação. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez por mais 1 ano. Então, a lei prevê que, a partir da regulamentação que ocorreu em 5 de maio de 2014, os produtores teriam 1 ano, ou seja, vence agora dia 5 de maio próximo o cadastro. A lei prevê também a prorrogação por mais 1 ano, de acordo com a vontade, né, do nosso chefe do executivo, ou seja, da presidenta da República. O Programa de Recuperação Ambiental, PRA, o que vem a ser isso? A Lei Florestal estabelece como tarefa da União e dos Estados a implantação do PRA, que é esse Plano de Recuperação Ambiental. Cabe aos Estados o detalhamento do programa, que terá por objetivo a regularização ambiental das propriedades e posses rurais. A adesão ao PRA se dará por meio de assinatura, por parte do proprietário ou posseiro rural, de um termo de compromisso, o qual detalhará as atividades e prazos para adequação ambiental do imóvel. O que vem a ser isso? Fez lá o registro no cadastro ambiental rural, belezinha. Aí viu lá que tem uma nascente que está sem proteção nenhuma. Então, o proprietário vai ter que fazer a proteção dela. O córregozinho dele lá não tem uma mata ciliar. Então, essa propriedade é encaminhada a esse PRA, né, que depois cada produtor vai assinar um termo de compromisso, comprometendo a recuperar isso aí. Ah, não tem reserva legal. Belezinha, vamos instalar um período para recompor a reserva legal. O cadastro já puxa lá a necessidade, né? Áreas de preservação permanente. O que vem a ser isso? A gente falou lá de área de preservação, de reserva legal. Então, APP é uma área coberta ou não de vegetação nativa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e, principalmente, assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, isso aí são áreas de preservação permanente, coisa que no Brasil, na maioria das vezes, não são preservadas. Exemplo, temos aí, né, eu quis frisar ali, né, principalmente assegurar o bem-estar da população. Quantos acidentes geográficos a gente vê em função de estar construindo em área de preservação permanente. Local que não era para ter nenhuma casa, está cheio de casa. Deu um probleminha de chuva a mais, qualquer outra nhaca, desce matando meio mundo de gente, causando grandes catástrofes. Então, lá, quais são as áreas de preservação permanentes? Então, naquele slide, né, ele mostra lá, são áreas no entorno de córregos. Eu vou acompanhar aqui que a minha visão lá não está muito legal, não. Então, tá, margens de rios, ribeirões, riachos naturais, mesmo que esses cursos existam só na época da chuva. Se tem um corguinho lá, não é o nosso caso, esse ano foi, né? Quantas nascentes pararam, né, de soltar água em função da longa período de estiagem. Mas regiões aí que tem aqueles corpos que passam só no período do verão, são considerados também como área de reserva legal. Aí está aí o que deveria ser protegido, né?
o que deveria ser protegido no entorno desses leitos. No caso aí, até 10 metros de largura, uma faixa de APP de 30 metros. De 10 a 50 metros, uma faixa de 50 metros, de cada lado do córrego do rio. 50 a 200 metros, 100 metros de largura de proteção. 200 a 600, 200 metros. Mais de 600, 500 metros. Só observando que isso aí é a legislação brasileira, tá? Isso aí não mudou. Ela apenas flexibilizou para que a maioria das propriedades tenham condições de adequar, o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Com relação à proteção de olhos d'água ou nascente, a lei prevê um raio de pelo menos 50 metros no entorno dessa nascente, com o objetivo de protegê-la e mantê-la cumprindo a sua função, né, como nascente. Com relação a encostas íngremes, ou seja, áreas com topografia muito acentuada, ou seja, pega aí uma parte do morro aí que forma-se um grau com o horizonte do solo, né, de 90 graus. Isso aí representa nada mais do que 50% de declividade, ou seja, cada 100 metros que você vai descer, ela está caindo 50 metros, né? Então, é uma área bastante acentuada, que é considerada como uma área de preservação permanente. Áreas de topo de morro. O novo Código Florestal ele definiu o que vem a ser o topo de morro, que no Código Antigo, de 65, não definia claramente para a gente o que vinha a ser o topo de morro. Então, isso seria lá, né, 2/3 da altura, a partir de 2/3 da altura do morro é considerado esse topo de morro, que também deve ser protegido. É considerado uma área de preservação permanente. Agora, com o advento aí do novo Código Florestal, depois de anos de debate, a maioria acompanhou aí pela mídia, né, ou pelo menos ouviu falar, o que aconteceu? O que depois de longa discussão entre o governo, sociedade, né, representante da população, como é que definiu isso aí? Observa-se para trás que você tinha um rio lá, então era de acordo com a largura do rio. Só observando aqui, um rio de 200 a 600 metros, você tinha que deixar 200 metros de mata ciliar. Um de até 10 metros, você tinha que deixar 30 metros de cada lado. Tinha propriedade que, se ela tivesse muita água, muitos córregos cortando lá, ele quase que tornaria só uma área de preservação permanente, não teria como explorar nada. Então, com o advento do novo Código Florestal, mudou-se a visão. Então, não é mais o tamanho ou a largura do rio, mas sim o tamanho da propriedade. Então, propriedades que passam um córregozinho lá, né, de até 10 metros de largura. E essa propriedade, ela tem até um modo fiscal. O modo fiscal é uma medida do INCRA que para Paraguaçu representa 26 hectares. Então, em vez de 30 metros de cada lado, o produtor vai deixar apenas 5 metros. 5 metros que ele vai fazer uma cerquinha, se explorar pecuária, né, para o gado não entrar lá, e proteger, ao invés de 30 metros. De 1 a 2 modos, ou seja, 26,1 até 52 hectares, ele vai deixar uma faixa de 8 metros. De 2 a 4 modos, né, ou 52,1 até 104 hectares, ele vai deixar uma faixa de 15 metros. De 4 a 10 modos, ou seja, propriedades com até 240 hectares, rios e riachos até 10 metros de largura, vai deixar 20 metros. Uma faixa de 20 metros beirando o rio. Rios e riachos com mais de 10 metros, ele vai deixar metade da largura do curso d'água com um mínimo de 30 metros e um máximo de 100 metros. Né? Pouco se aplica aqui para a gente, a não ser algumas partes aí do Sapucaí, que é mais largo um pouco. Porém, acompanhando o tamanho da propriedade. O Sapucaí tem faixa aí que tem 200 metros. Se eu tiver uma propriedade lá com até 26 hectares, eu vou deixar 5 metros só protegendo ele. Eu não sou obrigado a deixar aquela faixa mais larga. Maior que 10 modos fiscais, rios e riachos, aplica a mesma legislação. Um mínimo de 30 metros, né? E um máximo de 100 metros, ou metade do curso d'água. Ok? Deu para entender essa parte aí da proteção ciliar de rios e ribeirões?
Então está aí um desenho, né? É um rio com até 10 metros de largura, aí observa ali. Não considera mais a largura do rio, mas sim o tamanho da propriedade. Tá joia? Com relação ao entorno de nascentes e olhos d'água perene, de 50 metros de raio que o produtor teria que deixar, pequenas propriedades caiu para 15 metros. Pequenas propriedades que eu digo, aquelas que detêm até 104 hectares. Vamos ver, de 50 metros, que comeria quase 1 hectare, né, dá 7 mil e tantos metros quadrados de área, caiu para menos de 1/3, né? Sim, observando que a maioria das propriedades em Paraguaçu são pequenas propriedades, não passando de 104 hectares. É reservatório de água artificial. Então, isso eu coloquei para geração de energia e abastecimento público. Você lembrando aí que grande parte do Paraguaçu está no entorno aí da represa de Furnas, né, do Lago de Furnas, e na legislação anterior falava-se em 100 metros de área de preservação. Então você tinha que ter 100 metros. Muitas pequenas propriedades próximas lá acabaria a propriedade, virava só área de preservação permanente. Hoje não. De acordo com essa nova lei, para a nossa represa aqui, que ela foi construída antes, né, de agosto de 2001, vai seguir a cota operacional da represa e a cota maximoro. Acho que tem um desenho depois, cara. Dá um enter para mim. Então, o que seria isso lá, né? Então, a cota operacional é o volume, né, legalzinho lá que a represa está gerando energia. E aquela cota maximora, ou seja, o ponto máximo que ela vai atingir. Então, não tem jeito de eu falar, não, você vai deixar 10 metros, 20 metros, não. Vai ter que ir lá com o GPS geodésico, não serve de navegação, e determinar o ponto lá, altura, né, o nível 769.2, que é a cota máxima maximoro. Colocou o GPS. Se for uma área muito plana, ele vai demorar para chegar nesse nível, né? Se pegar aquelas partes que são mais acentuadas, logo não se perde quase nada na propriedade. Para a reserva legal, área de preservação permanente. Reserva legal. O que vem a ser reserva legal? É uma área localizada, né, no interior da propriedade, ou posse rural, com função de assegurar o uso econômico de modo a sustentar os recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação de processos ecológicos da biodiversidade, abrigar fauna silvestre e proteger a flora nativa. O que é isso? Então, é a área de mato que o produtor teria que ter na propriedade. Tá joia? Dá um enter. Então, tá aí. De acordo com o bioma da região, era definido uma área de reserva legal. A Amazônia é legal. 80% da propriedade tinha que ser mato. Tá joia? Tinha que ser floresta. Cerrado Amazônico, 35%. O cerrado nosso aqui, demais biomas, 20%. Então isso aí, ó, de acordo com o Código Florestal de 1965, era a lei. A lei mudou? Não, a lei continua a mesma coisa. Bioma cerrado nosso aqui, parte aí é transição para a Mata Atlântica, 20% da propriedade. Porém, passei, Carlos. Porém, o que o novo Código Florestal definiu? Áreas pequenas, propriedades, com até 4 motos fiscais, 104 hectares, não são tão pequenininhas assim para a nossa região. Qual que vai ser a área de reserva legal? A área de mato que o produtor tiver. Se ele tem lá 10 hectares e tem 2 hectares, seria 20%, beleza, é a reserva dele. Se ele tem 1, é a reserva dele. Se ele tem uma árvore, é a reserva dele, acabou. Não há necessidade de recompor, de plantar para ter a reserva legal que era previsto no Código de 65 e continua valendo hoje.
essa flexibilização do novo código é que tem contribuído aí para que os produtores façam essa adequação e o cadastro ambiental rural. Ah, tá. A área maior que 4. Bem observado aqui pelo Carlos. Aí não tem choro nem vela. É os 20% da propriedade. Acima de 4 modos fiscais, queria 104 hectares. Acima de 104 hectares, deixar 20%. Só que aí, o novo Código Florestal permite, né, que esses 20% de mato não precisam estar necessariamente na propriedade dele. Se ele já está toda em produção, tem lá 100 hectares de café, um exemplo, ou 100 hectares de milho, explora toda a área. Ele pode arrendar uma área de mato, né? Não precisa ser nem no município, nem na mesma bacia, pode ser em outra parte, desde que seja o mesmo bioma, né? Para não perder a característica, ou Cerrado, Mata Atlântica, que é os dois que a gente tem aqui em Paraguaçu. E mesma coisa vale a área de preservação permanente, são os 50 metros na nascente, 30 metros para córregos com até 10 metros de largura, porém facilitou alguma coisa lá, né? Porque a reserva legal não é obrigatoriamente largar mato lá. A gente vai ver aqui, olha lá, recomposição da área de preservação permanente. A área de preservação permanente é a condução da regeneração natural de espécie nativa. O produtor vai só cercar lá e belezinha, deixa a natureza tomar conta. Plantio de espécie nativa, nada mais óbvio, né? Plantio de espécie nativa conjugado, né, com a condição de regeneração natural de espécie nativa. Plantio de espécie nativa com a condição de regeneração. Você pode dar uma força para a natureza. Planta umas arvinhas lá na tua área. Plantio intercalado, né, de espécie lenhosa, né, ou perenes ou de ciclo longo, exóticas, com nativas de ocorrência regional em até 50% da área a ser recomposta, né? No caso de imóveis, até 4 modos, ou seja, pequena propriedade. Então, o pequeno produtor, tem uma área de 50 hectares aí, ele vai ter que recompor alguma área de preservação, ele pode explorar ela também, colocar não só árvores nativas, que era o que previa no Código de 65. Ele pode colocar árvores exóticas. O que é isso? São espécies, né, de outros biomas, de outros países, que se adaptaram bem aqui, e ele pode explorar ela economicamente também, desde que não ultrapasse 50%. Bem, o basicão era isso aí, né? Mais uma vez eu lembro, essa cartilha está disponível na internet, ela dá uma aprofundada no que eu falei, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, qualquer um pode baixar ela na internet, tá joia? Por isso que eu estou mostrando ela aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Pois não? O vereador quer se manifestar? Com a palavra, vereador Nildo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e que colocasse para todos, né, aquelas pessoas que vão assistir, que vão nos ouvir, acho que é importante a gente sempre lembrar os prazos para que as pessoas possam fazer o cadastro, onde vão fazer esse cadastro e quais os documentos que são necessários para que essas pessoas possam fazer esse cadastro ambiental. Boa tarde, senhor Nildo, né? Isso. Com relação à documentação, praticamente documentos pessoais, né, CPF, RG, certidão, né? Certidão de registro do imóvel, um endereço da cidade para correspondência, um telefone para contato. Essas são a documentação necessária.
CCR e ITR não são documentos obrigatórios para fazer o cadastro ambiental rural. Inclusive, teve uma reportagem domingo no Globo Rural, onde falou umas coisas lá que eu até achei que não tem nada a ver. Além da muito erro de documentação, ainda falou que o CAR vai fazer levantamento de pecuária, levantamento de agricultura, área disso, área daquilo. Nada disso é contemplado no cadastro ambiental rural. Apenas essas áreas que eu falei de interesse ambiental, que seria nascentes, córregos, reserva legal e a área da propriedade. Com relação a onde fazer, Nildo, aqui em Paraguaçu tem várias entidades e pessoas fazendo, né? Aqui mesmo a gente pode citar o escritório do Zé Maria está fazendo, nosso colega Wesley faz, o sindicato faz, e outras pessoas, a Mauri está fazendo. Então o produtor tem um grande número de profissionais que estão habilitados para atender no cadastro ambiental rural. Ok? Mais alguma pergunta, Nilton? Não, era só isso, só para deixar claro para quem vai nos ouvir e quem vai nos assistir. Muito obrigado. Muito agradeço. Mais alguém? A palavra ao professor Rafael, vereador professor Rafael. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, principalmente do pessoal da Emater, que nos trouxeram essas informações que nós já sabíamos ser de grande relevância. Não tínhamos tanto conhecimento sobre a causa, mas tenho certeza que saímos daqui dessa reunião hoje com bem mais condições de orientar aqueles que necessitam fazer esse cadastramento, de forma que andem dentro da legalidade e, principalmente, contribuam para a preservação ambiental. A gente sabe aí o que está acontecendo hoje. Eu queria só fazer uma pergunta, Irei, é o seguinte: na hora de recompor uma determinada área de reserva, se for recompor, por exemplo, com árvores nativas, plantas nativas, é possível ter a exploração econômica dessas plantas? Por exemplo, é possível uma pessoa fazer uma recomposição de uma reserva aí com marolo, por exemplo, e explorar economicamente, porque é uma planta nativa, característica aqui do nosso bioma, cerrado. Ele pode plantar marolo na reserva? Pela sua fala ficou evidente que consorciar com pecuária é impossível, não é permitido, né? Com alguma outra atividade econômica é possível? É interessante essa pergunta aí do professor Rafael. Isso aí é o que, inclusive, foi tema, né, no simpósio do Marolo, aqui durante a festa do Marolo, intercalar, né, embora o Marolo já seja uma árvore nativa nossa aí, né, nativa do Cerrado. Então, perfeitamente. E além de árvores nativas, o agricultor poderá também colocar árvores exóticas. Pode plantar algumas linhas de eucalipto lá no meio. Eucalipto, uma árvore australiana, desde que não esteja próximo, né, de nascente, né, que seria problemático em função da demanda de água da árvore, mas uma palmeira australiana para explorar um palmito amanhã, perfeitamente possível, desde que seja pequeno produto rural, ou seja, tem uma área de até 104 hectares. Grandes propriedades não, ficarão para reserva, né, ambiental. E com relação à área de reserva legal também, se o produtor tiver um pedaço, ele pode explorar a pequena propriedade, tirar até 2 metros cúbicos por hectare por ano, para uso na propriedade. Agora, com relação a plantas nativas, frutíferas, pode explorar economicamente sem correr risco nenhum de problema com o pessoal do meio ambiente. Ok. E uma outra questão, hoje nós percebemos um processo muito forte de chacreamento da zona rural, principalmente margens de rios, de represas. Se porventura a área que precisa ser reservada, ela abranger
mais de uma propriedade, ou toda a propriedade, sendo ela de um tamanho relativamente pequeno, nós sabemos que existem aí áreas que estão sendo loteadas, que são terrenos do tamanho de terrenos na área urbana, 200, 300 metros quadrados. Suponhamos que fique na margem de um rio com, igual você falou, com 200 metros de largura. E é necessário que seja feita a reserva na margem desse rio. Precisa, se isso ocupar mais do que a área da propriedade, ou ocupar propriedades vizinhas, como que fica esse processo? Na realidade, hoje, o novo Código Florestal, ele não olha a largura do rio, ele olha o tamanho da propriedade. E como essas chácaras, né, você mesmo disse, são pequenas, ele vai, se tiver encostado no rio, 5 metros, ele vai ter que proteger. Isso é independente. Se for próximo à represa, se ele estiver dentro da faixa 769.2, ele perdeu essa propriedade. Ele tinha que ter visto isso antes de comprar. Tá ok? Tem um caso aí, porque você não pode ter o INCRA, né, menos de 3 hectares, né? Então é o seguinte, muitas dessas chácaras também, ele está dentro, é uma área, é um condomínio, né? É uma, como... Fração ideal? Isso, uma parte ideal. Então, a escritura toda que tem que ter aqui a área de preservação. Vamos dizer, tem uma chácara, uma área de loteamento de 3 hectares, não é isso? Então, os 3 hectares que tem que ter, que vai responder por essa área de preservação, não só a chacrazinha de 200 metros quadrados. Ok? Entendi. Porque para o INCRA, o mínimo é 3 hectares. Entendeu? Então, o outro vai ter uma parte ideal, mas ele pode fazer no CAR de cada um, mas a área de preservação ele vai ter que ter do total. 3 hectares e 103,99 é a mesma coisa. Coisa só, né? Não altera, né? Em termos de porcentagem. Nem isso. Ok. Não, mas o que eu falei não vai alterar. Pode ser 100 metros quadrados, 200, vai pegar toda a área. Não, só complementando o que você disse. Você falou que é a área dos 3 hectares que vai calcular, né? Perfeito. Ok. São 5 metros. Isso. Mais alguma coisa? E uma vez estabelecida a reserva, a área de reserva, suponhamos que tem uma propriedade que não é banhada por nenhum rio, nenhum riacho, e é uma propriedade que se enquadra aí com mais de 3 hectares. O proprietário estabeleceu a área que ele tem que deixar reservada. Ela pode ser substituída futuramente? A gente tem que entender o que é uma área de preservação permanente e o que é uma área de reserva legal. Sim, são coisas totalmente distintas. Isso. A área de preservação está próximo a algum recurso hídrico. Sim. Próximo à nascente, próximo ao rio, próximo a uma represa. Tá? Reserva legal. Área de mato que toda propriedade deveria ter. Até 2012 era 20% da propriedade. Com o novo Código Florestal, até 104 hectares, se tiver uma árvore, é reserva legal. Agora aí, né, se eu entendi a sua colocação, se eu já tinha uma reserva lá, acima de 20%, um abraço. Ali você não mexe mais. Não mexe mais. Pelo novo Código Florestal, não mexe mais. Entendi. Agora, só para o pessoal entender, se não tiver nada numa pequena área, se não tiver nada, está valendo. Está valendo. Não precisa plantar em volta de nascente e no ribeirão. Ele vai preocupar só PP, reserva legal não. Área de mato, não precisa esquece. recompor. Não precisa recompor nada. Ok. Então são essas minhas dúvidas. Mais uma vez, esclareceram aquilo que achava que era necessário me informar melhor. E agradeço a sua disposição a atender o nosso convite aqui, ao Carlos, nossos amigos, os demais que vieram acompanhando, e registrar que essas ações são importantes, porque o vereador, muitas vezes, ele desempenha também um papel pedagógico, que é orientar as pessoas
a fazer os caminhos certos. E nós sabemos que, por mais que haja um esforço de muitas pessoas do município, nem todos são conhecedores dessa necessidade. Embora amplamente divulgado o trabalho de vocês, o trabalho de diversos órgãos ambientais, do poder público como um todo, muitas vezes a pessoa ainda tem dúvida, não sabe a quem recorrer, não sabe como fazer. E o vereador, muitas vezes, se inteirando do assunto, ele tem condição de apontar para as pessoas os caminhos. Então, agradeço a presença de vocês, contem sempre aqui com o apoio da casa, nós estamos à disposição para ajudá-los. Ok. Com a palavra o vereador Rafael da Quadra. Em primeiro lugar, eu queria só mesmo agradecer o pessoal da Emater, todos vocês aqui presentes, até porque a minha pergunta já foi feita pelo professor Nildo, até inclusive nós conversamos nessa linha ontem, então eu já obtive a resposta, né? Ele fez a pergunta. Quero só mesmo fazer um agradecimento e dizer que é muito importante a vinda de vocês aqui nessa casa, para poder, através da divulgação do trabalho de vocês, em relação à importância desse cadastro, ainda tem agora, o pessoal acompanha através da TV Objetiva e também da Rádio Objetiva, onde que vai estar fortalecendo cada vez mais, mostrando a importância desse cadastramento para toda a população. Só isso. Obrigado. Tranquilo. Ok. Mais alguém? Palavra o vereador Zé Maria Ramos. Bom, daí eu queria só me informar, também para o pessoal ficar sabendo, existe a previsão de prorrogação do prazo. Você tem alguma notícia se está sendo trabalhado nesse sentido para prorrogar? Isso aí, como eu disse, desde o lançamento, né, do novo Código Florestal, está previsto em lei a prorrogação por mais um ano, a critério da presidenta. E o que a gente observa é o seguinte: como uma parte grande de propriedades ainda não estão cadastradas, né, eu só não posso jurar de pé junto, mas é quase certeza que será prorrogado esse prazo. Com certeza deve prorrogar. E não havendo a prorrogação, existe multa para quem não cadastrou? Bem, o que a gente tem visto acontecer, e também já estava previsto lá no novo Código Florestal, é o seguinte: aquele que não tiver cadastrado, a primeira coisa dele, a primeira punição seria com relação a crédito. Ele não vai ter acesso a crédito rural. Isso aí está lá, claro, na lei. E o que a gente está vendo acontecer também é o problema de cartórios. Você não registra contratos, você vai fazer uma CPR, vender um café antecipado, tem que ir lá no cartório. Ele não registra se a sua propriedade não tiver o cadastro ambiental rural. Você não passa a escritura e não registra imóveis. Então, como o governo sabe, né, que o brasileiro, né, incluindo eu aí no meio, a gente deixa tudo para a última hora, ele foi procurando fechar o cerco. E vai ficar mais difícil, né, acesso a esses benefícios aquele que não estiver o cadastro ambiental. Não se falou nada ainda, mas pode estar sujeito também a alguma autuação judicial, né? Alguma multa, algum problema um pouquinho mais grave que venha forçar o cadastramento. Bem, o que eu precisava saber, que eu tinha mais dúvida, era só isso. As outras dúvidas já foram esclarecidas e agradeço pela explanação que nos deu aqui, você, o Carlos, todo o pessoal aí, que veio nos prestigiar aqui. Isso é importante porque a população também fica sabendo, né, que através de rádio e televisão eles poderão acompanhar em casa na sexta-feira. Obrigado, perfeito. Parabéns para vocês. Eu que agradeço. Mais alguém? Palavra do vereador Selmo Silva. Quero, senhor presidente e demais vereadores, agradecer a presença do pessoal da Emater e dizer que os questionamentos que eu tinha, os nobres colegas já fizeram. Mais uma vez, muito obrigado. Pois não, vereador? Não, já encerrei. Eu só agradeço. Obrigado. Mais alguém? A palavra do vereador Francis.
Também quero agradecer a presença de vocês. Em matéria, mais uma vez nessa casa, né? Passando as informações para a população e para nós vereadores. Gostaria de fazer uma pergunta. Tipo, um produtor tem 114 hectares. Vamos dar um exemplo na Cachoeira. 114 hectares na mata. Dando um exemplo. Ele pode deixar a reserva dele tudo deixar das duas propriedades a reserva só num lugar? Tranquilamente, né? Se ele dispõe numa área de mato, né, mas não está naquele imóvel que ele está fazendo o cadastro, porque o cadastro ambiental rural funciona da seguinte forma: ele é realizado por imóvel, não é CPF, não é matrícula, né? Então, se eu tenho uma propriedade aqui, 10 hectares, comprei do vizinho, mais 5, aquela é outra matrícula, só que eu vou fazer um cadastro ambiental rural para ele. Ele tem uma área maior, que vai precisar da reserva de mato. E ele tem uma outra propriedade, longe daquela ali, desde que dentro do mesmo bioma, né? Ele pode usar aquela área de mato para recompor, né? Equivaler, está legalmente regularizado ambientalmente, naquela propriedade que está faltando área de mato ou área de reserva legal. E se encaixa em qualquer lugar no estado? Não só do estado, como do Brasil. O Brasil todo. Porque tem um conhecimento que um produtor, uma época, me procurou e ele falou que tinha uma reserva em outras cidades vizinhas aqui, e aqui ele não deixou nenhuma reserva. Por isso que eu... Tranquilo, ele pode deixar lá que vai estar valendo para a propriedade daqui também. Inclusive, como eu disse, se ele não tiver nada e passou aí o seu caso de 114 hectares, ele pode arrendar um terceiro aí, né, que tem essa área de mato, ou o contrário, se eu tenho mato sobrando, eu também vou poder arrendar para um que não tenha, vender uma parte para outro que não tenha, que está valendo. Tá joia? Tá bom, só isso, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais alguém? Falar o vereador Joaquim. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer aqui a sua presença e daí o Carlos, por essa explanação que vocês deram aí. Outros vereadores já falaram que a gente tinha que perguntar. Espero que os produtores rurais procurem os seus escritórios, os contadores e tudo, que façam esse recadastramento aí, para que na próxima vez você pode passar para a gente quantas pessoas que já tem cadastrado aqui na próxima. Certo? Tranquilo. Muito obrigado a vocês. Tranquilo. Mais alguém? Eu também, pergunta que eu queria fazer, também já foi feita, mas só lembrando que além dos entraves, normal que o Iraí falou, né, a questão também do inventário, né, a pessoa, se não tiver feito o CRA, ele não vai poder fazer o inventário, né, escritura, compra, venda, permuta, barganha, né, troca, não vai poder fazer financiamentos, né, tipo o Pronaf pequeno, que a agricultura familiar usa tanto, não vai poder utilizar desse recurso do Pronaf. E lembrando que essa nova modalidade facilitou muito, principalmente para a pequena propriedade, né, abaixo de 104 hectares. Né? Então, aquelas áreas consolidadas serão preservadas, mas a propriedade que não tiver nada de mata e tiver apenas uma mina, um riachozinho, só vai ter que conservar a mata ciliar ali, né? Sim, sim. Então, que é pequeno, que é 5, né, para os riachos e 15 em torno de nascente. Já melhorou muito, né? Então, eu acho assim, a bem do meio ambiente, né, das águas que estão escassas, é muito importante que todos façam a sua parte, né, que nós precisamos cuidar do meio ambiente. O que a gente observa é que essa flexibilização na lei, né, veio favorecer muito a pequena propriedade, e outra coisa, isso aí vai permitir ao país fazer um raio-x, né, ter um raio-x de como é o meio rural, de como está, né, de fato,
a nossa situação de reserva, o que tem de mato, o que tem de nascente, é um raio-x que nunca foi feito no Brasil. Isso, dá para fazer um planejamento, uma programação de trabalho, né, nesse sentido. Então, gente, os vereadores, a população de modo geral, que tiver mais alguma dúvida, procurem a Emater, também assim, procure os parceiros que estão colaborando nesse sentido, a divulgação, o CODEMA, né, que está aí representado pela Rosa, pelo Wesley, né, Emater, o Carlos Iraí, o sindicato aí representado aqui hoje pela Maristela, a Secretaria de Agricultura pelo Jardim, né? Então esses e outros órgãos estão carregados na divulgação e no trabalho de processamento desse problema, né? Mas eu agradeço imensamente essa apresentação de vocês, né, que é um trabalho importante para a gente esclarecer o produtor rural. Eu agradeço muito, peço a vocês que fiquem à vontade, se quiserem participar mais um pouco com a gente, é uma alegria recebê-los. Quanto o Carlos Uraí pediu, quer fazer uma apresentação, como ele faz todo ano, a respeito do trabalho, a programação da Emater. Então, peço a vocês que encaminhem o ofício para a mesa da Câmara, então, logo possível, a gente abre esse espaço. E até antes dessa apresentação do relatório, né, como vocês, relatório de atividade do nosso trabalho, vocês já estão acostumados, é prática a gente fazer todo ano, a gente gostaria de aproveitar o momento e deixar aqui, né, Carlos, o nosso relatório com o senhor presidente, para repassar aos colegas vereadores, Perfeito. O relatório escrito, né? Para vocês darem uma olhada e depois a gente encaminha o ofício solicitando um horário livre aqui para apresentar para vocês os presentes que foi realizado em 2014, como fazemos todos os anos. Tá? Faz o protocolo já direitinho, ok? Então tá. E, Marlon, a gente agradece também e queremos dizer que estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer projeto que precisar de um apoio da empresa, né, da Emater, estamos à disposição para atendê-los. Certo. Mais uma vez, obrigado e obrigado ao pessoal que está aí participando aí dessa reunião aqui com os vereadores. Eu agradeço a presença de todos, Jadir, Maristela, Rosa, Wesley, todos aí. Obrigado. Então, passemos... Roberto, quer chamar o secretário para mim, por favor? Passemos aos nossos requerimentos. Eu queria perguntar aos senhores vereadores, foi apresentado aqui um requerimento de urgência pelo vereador Selmo Silva, para atender o menor Altair Batista de Oliveira. É um caso urgente de saúde. Eu pergunto aos senhores vereadores se a gente pode incluir esse requerimento de urgência na pauta. Sim, ok? Sim. Então, tenho bondade, senhor secretário, queria ler, por favor. Primeiro? Oi? Pode colocar primeiro. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por intermédio deste requerer ao plenário em regime excepcional, que envia ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde solicitação para urgente designação, marcação de consulta junto a um dermatologista a fim de tratar de problemas de saúde relativos a pólipo nasal do menor Altair Batista Oliveira, conforme encaminhamento médico em anexo. Justificativa, a situação emergencial da saúde do menor justifica o presente requerimento. Ressaltamos que as verrugas vêm se espalhando pelo rosto do menor, causando sérios transtornos. Nestes termos, pedem deferimento, 7 de abril de 2015, Selmo José Silva, vereador. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Selmo Silva. Senhor presidente, demais vereadores, eu agradeço por vocês autorizarem esse pedido de urgência. É que há um mês atrás, o senhor Atanair, o pai da criança, a família, procurou a secretaria para marcação dessa consulta. E eles pediram para que ele voltasse hoje, dia 7. E hoje, eles foram ver a consulta, pediram para ele voltar dia 17 desse mês, para ver se conseguia marcar para maio. Então, o pai está desesperado, a família, né? E eles foram em Alfenas. O pessoal de Alfenas disse que
se a Secretaria de Saúde de Paraguaçu encaminhasse para Alfenas, o atendimento seria mais rápido. E segundo o relato desse pai, um funcionário da Secretaria da Saúde disse que se Alfenas fosse mais rápido, para que ele mudasse para Alfenas. Então é um absurdo um negócio desse. Uma coisa que não dá para entender. Então, na época de eleição, é meu povo, vou melhorar a saúde, melhorar a educação, segurança, emprego, e agora manda a pessoa mudar para outra cidade. Bom, é uma falta de respeito com o cidadão, com a família dessa criança, né? É uma falta de respeito. E o problema dessa criança é sério. É um vírus e são verrugas que, quando foi no médico, há um mês atrás, elas estavam na parte externa do nariz. Agora, já com esse tempo de espera, já estão na parte interna de uma das narinas e já está passando para outra. A criança não pode coçar, porque se ela coçar, ela tocando o seu dedo em outra parte do corpo, essas verrugas vão esparramar. Então, está complicando cada vez mais. Por isso que eu pedi essa urgência e por isso que eu peço, né, para a secretária, o seu prefeito, que tenha compaixão dessa criança. Porque é emergência, que consiga essa consulta, né, com o dermatologista, para que possa fazer o tratamento rápido. Porque se o pai pagar uma consulta no particular, depois o SUS não faz o tratamento. Aí não vai resolver nada. Então, que o seu prefeito, a senhora secretária, reveja a situação dessa criança e marque essa consulta o mais rápido possível. Porque é um caso sério e eu sou pai, então eu sei o que é você ter um filho com problema de saúde e de repente você não poder fazer nada e procurar o poder público e também não conseguir. Lembrando mais uma vez que é direito do cidadão. E quando se trata de criança, tem mais direito ainda. E o prefeito, né, que é o chefe do município, né, tem obrigação de atender, porque é um caso sério que essa criança tem. Então, que atenda rapidamente, consiga essa consulta e o tratamento. E para que, tranquilidade, né, porque a situação pode se agravar e aí complica mais ainda. Só isso, presidente. Ok, mais alguém? Palavra o vereador Rafael da Quadra. Senhor presidente, vereadores, eu tenho conhecimento desse problema, desse fato, e, como se diz, era uma questão que estava indo, o problema estava externo, há um mês atrás, e agora o negócio está gravando. E se, por acaso, não der uma acelerada para poder tentar resolver isso o mais rápido possível, as coisas vão complicando cada vez mais. E é que é a questão, se tivesse resolvido lá no começo, não estaria passando por esse problema hoje. Então, eu também espero aí que a parte da Secretaria de Saúde, eles tomem a providência para poder resolver o problema dessa criança. Só isso. Ok, mais alguém? Com a palavra o vereador Francis. Senhor presidente, senhores vereadores, também estou de apoio com o requerimento do vereador. Mais uma vez, volto a falar que é uma falta de respeito à população, sendo que a família já procurou a Secretaria da Saúde e fica fazendo a pessoa de bobo, sendo que é uma criança, está precisando, como o vereador acabou de dizer, tem filho, eu também tenho um filho, eu sei como que é, não tem hora, não tem dia, a gente sai correndo quando acontece alguma coisa, né, com o filho da gente, e o desespero que os pais estão passando. Até há pouco tempo ele estava aqui nessa casa e o homem está bem inquieto. Por quê? Porque não tem uma atenção, sendo que eles têm direito para poder atender o filho dele da maneira mais rápida, né, possível. Então, além do pedido, estou apoiando o pedido do requerimento com urgência, gostaria de pedir o presidente da Câmara, que a partir do momento que votar esse requerimento, que pudesse fazer um pedido para o secretário dessa casa, já levar agora na prefeitura, para entregar na mão do prefeito, e na Secretaria da Saúde,
porque são 4h15 da tarde, e para deixar para amanhã, é só estar perdendo tempo. E se levar agora, pode estar ganhando tempo, porque a partir do momento que os vereadores fazem um requerimento e começam a debater o assunto, quando é grave, aí provavelmente eles tomam iniciativa mais rápida. Então, que eles já encaminhem o mais rápido possível agora, que eles não estão perdendo tempo, vão ganhar tempo para estar atendendo essa criança. Só isso, senhor presidente. Ok, vamos passar para a secretaria o seu pedido para fazer o mais rápido possível. Mais alguém? Requerimento em votação, os vereadores que o aprovam, quem não permaneceu como estão, requerimento aprovado por todos. Pedir aos vereadores que sejam mais rápidos nas suas falas, para a gente fazer o maior número de requerimento possível. Requerimento de número 131, de autoria dos vereadores Rafael da Quadra e Claudinei Camargo. Encaminho ao plenário desta Casa pedido para que seja estudada a possibilidade de se encaminhar convites para o uso da tribuna livre para os secretários municipais das seguintes pastas: assistência social, saúde, obras, agricultura, esportes e educação. Os vereadores Rafael da Quadra e Claudinei Gonçalves. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Rafael da Quadra. Senhor presidente, vereadores, esse requerimento, juntamente com o vereador Claudinei, nós resolvemos apresentar ele para os demais vereadores, caso ele seja aprovado, porque conforme sempre vou bater nessa tecla, relatado por Vossa Excelência na mudança de horário, que é muito importante, seria, como se diz, mais fácil a presença dos secretários da Prefeitura Municipal nessa casa, caso o horário fosse mudado, até porque é um horário expediente de trabalho deles. Então, nós tomamos essa decisão. Até ainda fiquei meio confuso, porque eu, quando era presidente da minha comissão de educação, nós enviamos, eu posso estar até equivocado, mas eu enviei um requerimento, um convite para a secretária da Saúde, Viviane, onde ela não pôde comparecer. Aí, na sequência, ela foi convocada por mim e os demais membros da comissão. E agora eu também queria fazer da mesma forma, porque eu faço parte da comissão, o qual o vereador Teté é o presidente, e sou o presidente da comissão de uma outra comissão. Então, eu queria usar da mesma forma, para não ser necessário passar em plenário, mas, segundo interpretação da parte jurídica, não é legal. Me estranha porque foi legal da outra vez. É só isso, presidente. Ok, mais alguém? Só a palavra, o vereador Francis. Não é legal o que, vereador? A forma de envio. Isso, no regimento interno dessa casa, no meu modo de ver, para mim é legal. Mas nós fomos informados, e o vereador Claudinei, que há dupla interpretação, então teria que passar para o plenário dessa casa. É coisa que eu discordo, mas eu estou aqui e tenho que cumprir a lei e o regimento interno, caso esteja certo a parte jurídica dessa casa. No caso, o convite, correto? Ou convocação? O convite ou convocação. Tem que passar pela mesa? Pelo plenário da Câmara, que eu fui informado. Então, eu estou de pleno acordo e acho que a gente tem que ficar mais rigoroso com todos os secretários. Até hoje estava presente aqui, até agora há pouco, o secretário da Agricultura e o secretário da Meio Ambiente. Então, acho que isso vai facilitar para nós estar convocando eles aqui para estar dando esclarecimento a nós e à população das suas áreas. Só isso, senhor presidente. Ok. Mais alguém? Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento de número 131 queiram permanecer como estão. Requerimento aprovado por todos. Requerimento número 132, de autoria dos vereadores Rafael da Quadra e Claudinei Teté. Encaminho executivo pedido para que sejam estudadas formas de se criar mecanismos de incentivo para estimular a chegada de novas empresas e também para as já existentes em nosso município e a existência deste apoio, qual a política de incentivo utilizada. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Rafael da Quadra.
senhor presidente, vereadores, vou fazer um breve comentário. Eu juntamente com o vereador Claudinei, até tem umas que eu fui sozinha, outras ele teve junto comigo, nós fizemos visita em algumas empresas aqui do município, onde a gente vê que hoje, no Brasil inteiro, está tendo dificuldade. Se não me falha a memória, creio que lá em Pouso Alegre, tem uma empresa lá que teve que dispensar, afastar 4 mil funcionários, afastados devido à situação que o nosso país vem vivendo hoje. E não vejo que seja diferente também dentro de um município. Sabemos que aqui existe um incentivo por parte do Poder Executivo, onde passam terrenos para as empresas construir os seus galpões. É uma ótima iniciativa, muito boa mesmo. Portanto, todos nós, vereadores, sempre votamos favorável. Mas, mas existe também as empresas aqui no nosso município, que elas já estão instaladas aí há muito tempo. E tem empresas aqui em Paraguaçu, que elas são aí, como se diz, a válvula de escape no nosso município. Vejo que ela anda em dia, ela paga o funcionário em dia, ela anda com as coisas tudo em dia, não deixa nada a desejar. E quando a empresa está trabalhando dessa forma, é muito importante também para o funcionário, que ele está recebendo em dia, é importante para o comerciante, importante para o próprio familiar, né, que recebe no seu dia, vai fazer sua compra e gera aqueles impostos que são gerados de acordo com leis. Então, eu vim conversando entre algumas empresas, inclusive, uma das pessoas me deu a liberdade que eu comentasse o nome, que é a empresa da Saber, uma das empresas, que eu tenho liberdade para citar o nome, onde eu estava preocupado, porque eu, como agente político, vereador, não sou eu como os outros, sempre sou abordado pelas ruas da cidade, até, desculpe, no próximo requerimento, senhor vereador, presidente, eu encurto aqui, eu ando pela rua da cidade, como Vossa Excelência anda também, nós somos abordados e vendo a preocupação de funcionários e outras pessoas na cidade, até mesmo comerciantes, onde eles relatam que a empresa está fechando. E eu conversando com a Rosa lá, eu marquei uma reunião com ela, tive com ela, ela me informou para mim que em momento nenhum a empresa pretende sair de Paraguaçu. E ela me disse de que forma que está saindo essas conversas, é uma coisa, ficou pessoal entre eu e ela, ela me disse para mim de que forma está saindo essas conversas, e agradeceu, no caso, a minha presença lá, e, portanto, pediu para que, quando alguém me perguntasse, disse que, em momento algum, a empresa está para sair de Paraguaçu. Existe a dificuldade. Existe dificuldade. Onde tem que, às vezes, dispensar um ou outro. Né? E depois ela falou para mim, dentro dessa dificuldade, que o poder público municipal, seja o atual ou o anterior, nenhum ajudou essa empresa. E a gente fala sempre que na administração pública também tem a dificuldade por parte do executivo. A mesma forma que exige do executivo, exige da empresa. Eu acho que a administração pública ela tem que estudar uma forma de estar incentivando mais, além dessa doação, que é ótima, a iniciativa do prefeito, mas incentivar mais essas empresas. Entendeu? Portanto, eu com o Renata estava verificando uma lei de uma cidade, até um nome meio complicadinho aqui, Imbituba, é lógico, é longe daqui. E uma lei que é muito interessante. Acho que tinha que partir do executivo para incentivar, porque eu vi uma entrevista que foi em 2012, o próprio meu amigo Renato lá da CIAP, que fez um levantamento no levantamento, na época, parece que tinha só na área de confecção 1.300 pessoas trabalhando. Hoje eu estava vendo essa matéria, eu puxei na rede social. Então, acho que o poder público tem que incentivar cada vez mais, porque tem muitas empresas que vêm aqui de fachada, fecha e deixa os funcionários sem receber. Né?
Tem muitas empresas que vêm aqui por sacanagem. Eu acho que o prefeito também tem que criar alguma coisa, um mecanismo, para fazer um pente fino antes das empresas virem aqui, para não deixar os coitados na mão. Mas nós temos empresas sérias aqui que merecem o incentivo do poder público, com toda certeza, porque mantém aí o nosso município na parte de emprego. É só isso, presidente. Ok. Mais alguém? Com a palavra, vereador professor Rafael. Eu estou de pleno acordo com o requerimento aqui dos nobres companheiros e ressalto que uma das ações que o município pode desenvolver para contribuir com esse processo é a regulamentação da Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, que eu venho martelando em cima dessa questão já há um bom tempo. Só através desse processo nós poderemos, não só, mas esse é mais um processo em que nós poderemos contribuir com o nosso município, principalmente com as pequenas empresas, com as micros e pequenas empresas. O vereador Zé Maria, que entende do assunto, ele me explicou que uma pequena empresa, uma microempresa, ela pode ter um faturamento de até R$30 mil mensais. Uma pequena empresa até 300 mil mensais. Então, são empresas que, você analisar aqui em Paraguaçu, 95% das empresas de Paraguaçu, ou até mais esse número, se enquadram nesse quesito. Então, elas podem ter incentivos, participar de compras públicas, desburocratizar o acesso a diversas coisas, abrir novas empresas pode ser um processo mais fácil. Então, é por isso que eu tenho insistido nessa questão. Vossa Excelência tem razão quando se preocupa com essa questão. Eu também tenho essa preocupação. E acho que uma das formas que nós podemos contribuir com isso é estar insistindo na regulamentação dessa lei federal. Se o município de Paraguaçu se adequar a essa legislação, é um passo a mais para garantir uma situação econômica e a geração de emprego na nossa cidade, que é a nossa preocupação, que é a preocupação de Vossa Excelência ao apresentar esse requerimento. Por isso que eu estou de pleno acordo. Ok. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Zé Maria Ramos. Complementando aí a palavra dos vereadores, a microempresa, além de ser a maioria no Brasil, né, é a que mais emprega também. A porcentagem de emprego das pequenas empresas é muito maior do que das grandes empresas. Então é interessante que tenha um apoio para estar melhorando cada vez mais a vida do trabalhador e do empresário também. É isso aí. Ok. Mais alguém? Eu. Palavra, vereador Nildo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também estou de acordo, conforme nós conversamos ontem, vereador. Eu acho que o município, oferecendo incentivo, todos têm a ganhar. Se lhe dá 10 de isenção fiscal, no final ele acaba ganhando 30, ganhando 40. Então é importante que o município estude, que analise essa possibilidade e crie condições que vá, de uma certa forma, não só gerar emprego, como aumentar os recursos, não é, financeiros, fiscais do nosso município. É só isso, presidente. Ok. Mais alguém? Requerimento de número 132 em votação. Os vereadores que o aprovam queiram permanecer como estão. Requerimento aprovado por todos. Requerimento de número 133 de autoria dos vereadores Rafael da Quadra e Teté. Encaminha a Secretaria de Obras pedido para que seja realizada uma vistoria na ponte que liga os bairros Vila Operária e Colina São Marcos. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que o aprovam queiram permanecer como estão. Requerimento aprovado por todos. Requerimento de número 134, de autoria dos vereadores Rafael da Quadra e vereador Teté. Encaminha a Secretaria de Obras pedido para que seja verificado e, se preciso, realizada a manutenção no telhado do velório municipal. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Requerimento de número 134 em votação. Os vereadores que o aprovam queiram permanecer como estão. Requerimento aprovado por todos. Requerimento de número 135, de autoria dos vereadores Rafael da Quadra e vereador Teté. Encaminha a Secretaria de Obras pedido para que seja construída uma travessia elevada em frente à Escola Municipal
Maria Antonieta Alvarenga, da Colina São Marcos. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Rafael da Quadra. Senhor presidente, vereadores, esse requerimento apresentado por mim, o vereador Teté, é pedido de vários moradores do bairro Colina São Marcos, e também eles pediram para até já antemão fazer um agradecimento devido ao recaminhamento que está sendo feito lá em cima, está ficando ótimo, mas assim que houver a possibilidade, colocar uma travessia elevada na porta da escola, até porque depois que fez o tapa-buraco fica mais rápido. Mandou agradecer o serviço e pede para que façam uma travessia elevada com aquela marcação, para que quando as crianças saírem da escola, não só as crianças, mas os adultos que passam por ali também, não corra risco de acidentes, porque, como já disse várias vezes aqui, tem muitos motoristas em Paraguaçu imprudentes. E também, aproveitando aqui agora, esse requerimento, não deu tempo de eu, com o vereador Teté e até o professor Nildo, pode me corrigir o nome da rua, Arthur Honório Pereira, é isso mesmo? Sim. Lá também, na próxima reunião, até eu conversei com meu amigo lá, ele pediu, podia falar o nome, vereador Claudinei, o Bandola, né professor Nildo? Exato. Ele pediu para a gente, mas não houve possibilidade da gente fazer, solicitando, enviando ao executivo também, para que assim que houver a possibilidade de fazer uma ou duas travessias levadas naquela rua, okay, né? Então a gente vai estar apresentando outra reunião. Ok. Correto, professor Nildo? Correto. Mais alguém? A parte. Pode falar, professor. Preferência do autor do projeto. Professor, o vereador Teté. Senhor presidente, demais vereadores, com o que o Rafael disse, o vereador Rafael disse, e aproveitando também a oportunidade, ali na rua Juca Bem, gente, que aquela rua lá, agora ela vai ficar mais perigosa ainda, porque foi muito bom lá o assalto lá, e agora que vai correr risco aquela rua também. Juntamente com aquela rua, perto da Arthur Honório mesmo. Ali onde fica o ponto de escola da Fundamar, ali corre muito risco, já houve vários perigos ali com crianças ali, especialmente com crianças, cedo, de manhã. O pessoal desce lá de cima, desce chutado mesmo. Então ali tinha que tomar uma providência o mais rápido possível ali, antes de acontecer uma tragédia, conforme eu já falei várias vezes aqui. Uma parte, vereador? Sim, senhor. Sobre o requerimento de Vossa Excelência, eu estou de pleno acordo e gostaria até de ressaltar que, no meu ponto de vista, todas as escolas deveriam ter uma sinalização especial. Todas as sinalizações possíveis. Porque nós sabemos que a criança, muitas vezes, ela não se atenta para os riscos que existem no trânsito na porta da escola. E nós temos conhecimento de acidentes que podem, inclusive, até ceifar a vida de crianças. A minha irmã, por exemplo, certa vez foi atropelada na porta da escola Frei do Galdino. A sorte que o condutor percebeu que ela estava atravessando a rua de forma desatenta e desacelerou. Foi um impacto leve, graças a Deus. Isso já aconteceu várias vezes. Mas se fosse um motorista irresponsável, um que não estivesse prestando atenção, porque nós sabemos que o horário de entrada e saída de porta de escola é local assim de extremo perigo. O vereador Francis convive com isso diariamente. Então, na minha opinião, toda porta de escola precisaria ter uma sinalização especial com todos os meios possíveis. Sinalização vertical, horizontal, redução de velocidade e todas possíveis que possam existir. Muito obrigado pela parte. Nada, só isso mesmo. Ok. Mais alguém? Requerimento de número 135 em votação. Os vereadores que o aprovam, quem não permaneceu como estão? Requerimento de número 136, de autoria dos vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antônio de Paiva e vereador Teté. Encaminha DR pedido para que seja estudada a possibilidade de serem colocados mecanismos para redução de velocidade da rodovia MG 453, próximo ao trevo de Paraguaçu. Em discussão,
Com a palavra, vereador Nildo. Senhor presidente, senhores vereadores, essa solicitação ela é de extrema importância e que o DR analise essa possibilidade o mais rápido possível, porque só na última semana nós tivemos 2 acidentes no mesmo lugar. Então, eu espero que eles tenham esses dados em mãos e que tomem providência urgente. Por enquanto, eu pelo menos não sei se houve acidente com mortes, mas teve 2 em espaço de uma semana. E aquele trecho ali está muito perigoso. O pessoal que vem de Machado, eles vêm muito rápido, principalmente caminhões, e quando chega ali para contornar a curva do trevo, perde o controle e tem ocasionado diversos acidentes ali. Então, que eles analisem o mais rápido possível medidas para que seja reduzida a velocidade no local. É só, presidente. Ok, mais alguém? Requerimento em votação. Os vereadores que o aprovam queiram permanecer como estão. Requerimento aprovado por todos. Requerimento de número 137, de autoria do vereador Nildo Antônio de Paiva. Encaminha a Secretaria de Obras pedido para que seja notificado o proprietário para que proceda a limpeza de um terreno que se encontra sujo na rua Nelson Gonçalves Araújo, próximo ao número 54, no bairro Santa Terezinha. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que o aprovam queiram permanecer como estão. Requerimento de número 137, aprovado por todos. Requerimento de número 138, dos vereadores Rafael da Quadra e vereador Teté. Encaminha o Departamento de Meio Ambiente pedido para que seja realizada a limpeza do pátio da Igreja de São Marcos, na Escola Municipal Maria Antonieta Alvarenga e no parquinho localizado no bairro Nova Paraguaçu. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Teté. Senhor presidente, esse requerimento, a pedido dos moradores, da população lá da colina, da Nova Paraguaçu. Então, lá o pátio da igreja está com um mato muito alto, a escola também, um mato muito alto também, onde pode até esconder bichos lá, ainda morder criança que vai lá na igreja, que vai na escola. E lá no parquinho também está tomando conta lá, o mato cresceu tanto lá que tem parte lá que e as crianças ocupam muito lá para brincar lá. Corre o risco também de animais morder, bichos peçonhentos, morder criança lá. Só isso, senhor presidente. Ok. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Rafael da Quadra. Senhor presidente, vereadores, esse requerimento, eu assinei juntamente com o vereador Teté, mas eu disse para ele que ele também ia fazer um comentário aqui, em cima, primeiramente pela grande necessidade, que precisa mesmo que faça essa limpeza lá, porque ela está complicada, muito complicada, está feio o negócio lá. E nós fizemos uma reunião entre, nós procuramos a Rosa, eu e o vereador Teté, nós conversando com ela, ela relatou muito para nós da grande dificuldade que está tendo, não é, vereador? A grande dificuldade que está tendo pelo número de pessoas que ela tem para fazer esse serviço agora. Eu disse que teve uma época antes aí, me recordo, em quando que foi, que tinha 10 que fazia nessa parte de jardinagem. Aí tinha 12, né? Aí tinha como mandar praticamente quase que um para cada praça. Agora, com essa redução, aliás, está com 6 agora, não sei o motivo da redução, nem perguntei também. E a dificuldade está sendo muito grande. E segue um cronograma. Entendeu? Segue um cronograma. Portanto, eu tenho até certeza que ela vai responder para a gente aqui, vereador, sobre a questão do cronograma. Né? Mas, inclusive, nós pedimos lá em Guaipava, nós pedimos, foi uma questão de urgência lá. Ela teve que quebrar um protocolo, que ela tinha que fazer limpeza lá no horto e fazer essa limpeza lá. Mas está tendo muita dificuldade, porque, graças a Deus, está chovendo e o número pequeno de pessoas que está tendo para executar esse serviço, aonde está, como se diz, complicando cada vez mais. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É só isso. Mais alguém? Requerimento de número 138, em votação. Os vereadores que o aprovam queiram permanecer como estão.
Requerimento aprovado por todos. Eu comunico ao vereador José Rafael que tem outro requerimento dele e que, como já extrapolou o expediente dos vereadores, nós vamos deixar para a próxima sessão. Tem duas moções aqui, eu pergunto aos vereadores Joaquim Laerte Gonçalves e Maria Ramos se nós podemos ler e aprovar sem discussão. De acordo. Ok? Então, tenho a bondade de ler a moção de número 16, de autoria do vereador Joaquim Laerte Gonçalves. Pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Santos. Requerimento em votação, moção em número 16 em votação. Os vereadores que a aprovam, que não permaneceu como estão. Moção aprovada por todos. Moção de número 17. Pelo falecimento do senhor Antônio Francisco Baliza. Moção número 17, de autoria dos vereadores Marlon José Tomé e José Maria Ramos. Em votação, os vereadores que aprovam, que não permaneceu como estão. Moção aprovada por todos. Então, hoje também não faremos expediente terceiros, também não faremos tema livre. Para a hora do dia não temos nada, né, senhor secretário? Não. Nenhum projeto para ser votado hoje. A tribuna livre já foi feita. Não tendo nada mais a tratar, convido e convoco todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 14 de abril, às 15 horas, e declaro encerrada a sessão sob a proteção de Deus.